Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa da gente poder estar juntos para cultuar ao nosso Deus no dia de hoje. E eu queria começar este culto lendo um trecho da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 130 e os versos 5, 6 e 7 nos dizem assim: Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Amados, esse texto nos fala a respeito de uma expectativa que o salmista tinha em relação à resposta de Deus ao seu clamor. Nós vivemos tempos também de expectativas e nós precisamos colocar a nossa fé, repousar a nossa fé no Senhor, crendo em nome de Jesus que o Senhor trará as respostas, não que nós queremos, mas que nós precisamos, mas crendo também que nesse tempo de espera, de expectativa daquilo que Deus está fazendo, o seu Espírito Santo nos trará o conforto que a gente tanto precisa. Por isso que nós aguardemos a compaixão do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, e que este seja o sentimento nosso nesta hora de culto ao Senhor, a expectativa daquilo que Deus tem para as nossas vidas através da sua palavra. Eu convido você a orar nesta hora para que a gente possa assim colocar as nossas vidas diante do Senhor e começarmos então este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Se você puder, feche os seus olhos que eu vou orar nesse instante. Ó Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de juntos podermos cultuar o nome santo do Senhor. Nós, ó Deus, pedimos nessa hora que o Teu Espírito Santo traga sobre nós as porções celestes que o Senhor tem para a vida do Teu povo, ó Deus. Assim como lemos na Tua Palavra, Senhor, nós aguardamos no Senhor, a nossa alma espera no Senhor, há uma expectativa de cada um de nós e que sim seja de verdade, ó Pai, uma expectativa de receber do Senhor neste culto, ó Pai amado, a Tua porção, de receber do Senhor, Deus, a Tua Palavra, de receber do Senhor aquilo que nós precisamos nesta hora e para poder continuar a nossa vida, bem como, Deus, a porção do Senhor para renovar a nossa fé diante das circunstâncias que temos vivido. Precisamos da compaixão do Senhor. Tu és um Deus compassivo e nesta hora nós te suplicamos, ó Deus Santo, que o Senhor derrame sobre nós, sobre o Teu povo, sobre aquele que ouve esta palavra nesta hora, Senhor Deus, este bálsamo do Senhor, e que o nosso coração se eleve na Tua presença e que a nossa alma e que o nosso espírito, ó Deus, esteja, Senhor, sintonizado com o Senhor, íntimo do Senhor, Deus, e que nós possamos te cultuar a despeito de qualquer situação a qual estejamos passando, que nós possamos cultuar ao Senhor para a Tua honra e para a Tua glória. Receba, ó Deus, nesta hora o culto que viemos prestar a Ti, e nós o fazemos, ó Deus, humildes na Tua presença, e o fazemos também em nome de Jesus. Assim oramos e Te damos graças, para a Tua glória o fazemos. Amém, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus através de uma canção nesse momento e logo após esse momento de louvor nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Santo,
Louvado seja o nome do nosso Deus, por podermos entoar canções que expressam realmente a nossa fé, que expressam aquilo que nós cremos e aquilo que nós podemos também esperar do nosso Deus. Vamos para a palavra de Deus nesta hora, para a edificação das nossas vidas. Nós vamos continuar, irmãos, aí a nossa série, né, que tem como título Palavra da Cruz ou Palavras da Cruz, né? Observando aí algumas palavras que Jesus disse, ou algumas frases que Jesus disse durante a sua crucificação, e assim nós estamos nos preparando já para a Páscoa que virá. Até aqui nós vimos duas palavras, né, de Jesus na cruz. A primeira delas é sobre perdão. Foi a primeira mensagem que nós trouxemos sobre o perdão, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Na semana passada nós vimos a segunda palavra, que é uma palavra de esperança. Quando Jesus diz então para um daqueles assaltantes ou assassinos ou malfeitores que estão ali sendo crucificados com ele, Jesus então diz assim: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Falando assim então, trazendo essa expectativa de esperança. Então, continuando a nossa caminhada, aí eu convido você a olharmos para o texto do Evangelho de João. João, capítulo 19, e nós vamos ler do verso 25 ao verso 27 e encontrar ali a terceira palavra de Jesus na cruz. Vai ser exposto aí o texto para você e eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe. A palavra do nosso Deus nos diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Nós podemos ver em todas as palavras e em todas as ações de Jesus na cruz a natureza misericordiosa, compassiva e graciosa de Deus, sempre na direção do pecador, sempre na nossa direção. E o olhar de Jesus nesse momento do alto da cruz, ele sempre foi de profunda compaixão. E é isso, querido, que nós colhemos da cruz. Nós colhemos compaixão. E a ideia bíblica de compaixão é algo que está ligado às entranhas, é algo que está ligado às vísceras, né? Algumas traduções dizem algo ligado ao útero, para mostrar para a gente que a compaixão vem de algo extremamente profundo, não é? Olhando um sentido aí da palavra compaixão, compaixão tem a ver com um fator emocional e psicológico intenso e muito profundo, que ele gera comportamentos na vida daquele que é movido pela compaixão, e esses comportamentos ele tem o objetivo de interromper o sofrimento alheio, interromper o sofrimento do outro. Então a compaixão é ver a dor do outro e senti-la, mesmo em meio às nossas dores. Mas isso não significa que nós precisamos ignorar as nossas dores para poder sentir a dor do outro, para poder se envolver com a dor do outro, né? Mas as nossas dores, elas não podem nos impedir de se envolver com o outro na sua dor, né? Com a intenção de minimizá-la e até mesmo de cessá-la. Porque é isso que nós vemos em Jesus na cruz. É isso que nós vemos em Jesus nesse momento. Jesus não ignora o seu sofrimento, não ignora a sua dor, mas isso não o impede de olhar para a dor do outro, de minimizá-la e de cessá-la. A compaixão, irmãos, de Jesus na cruz, ela nos salvou e ela cessou o nosso sofrimento eterno. Mas ela também minimizou ou atenuou naquele momento a dor de Maria. Então, pensando nisso, tendo isso como pano de fundo, eu queria meditar com você nesta tarde, ou nessa noite, sobre a seguinte palavra, a terceira palavra, compaixão. Esta é a palavra que nós vamos ver nessa hora, né? E, em primeiro lugar, a primeira lição que eu queria trazer para a nossa meditação desse texto é que a compaixão de Jesus Cristo na cruz partilha da paixão daquele que sofre. A compaixão de Jesus na cruz partilha da paixão daquele que sofre. O texto diz assim: vendo Jesus a sua mãe, junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. A
palavra compaixão, ela vem de uma raiz que literalmente quer dizer sofrer com. A ideia de sentir a paixão do outro. E aí a ideia de paixão, a palavra paixão significa exatamente sofrimento, significa dor. Por isso que nós temos aí a ideia da Semana da Paixão, né? Aquela semana que antecede a Páscoa, chama Semana da Paixão justamente por isso. É a semana do sofrimento, a semana da dor de Jesus, ou no caso aqui compaixão, sentir a paixão do outro é a gente sentir o sofrimento e a dor do outro. E quando a compaixão ela é compreendida dessa forma, ela vai exigir de nós muito mais do que um simples impulso de piedade, muito mais do que um simples sentimento de dó, não é? Que às vezes a gente mistura a ideia de dó com a ideia de compaixão. E o Henry Nouwen, ele é um teólogo católico, né? E ele escreveu algo muito interessante a respeito desta ideia de compaixão. Ele diz assim: ter compaixão é algo mais que ter dó. Ter dó sugere distância e até certa condescendência. Com frequência eu atuo por dó, dou dinheiro de esmola a algum pedinte, mas não olho para ele, não olho nos olhos dele, não me sento ao seu lado nem falo com ele. Estou demasiado ocupado para prestar realmente atenção à pessoa que me estende a mão. O meu dinheiro substitui a minha atenção pessoal e representa uma desculpa para continuar o meu caminho. Irmãos, como Deus é diferente disso. Como Deus é totalmente o oposto do que Nouwen acaba de descrever aqui. A palavra de Deus nos diz no Salmo 86, verso 15: mas tu, Senhor, és compassivo, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus indiferente, não é um Deus ocupado demais para nós. E nós podemos ver isso plenamente em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a encarnação de Jesus, isso significa proximidade. Quando nós olhamos para a humanidade de Jesus, você vê Deus se identificando conosco. E quando nós vemos o sofrimento de Jesus, nós vemos sim o seu compromisso voltado para cada um de nós. Jesus, ele não tem dó. Jesus, ele tem um coração compassivo, tão compassivo que do alto da cruz, em meio ao seu sofrimento naquela hora, os seus olhos encontram quem? Encontram Maria. E ali Jesus sente a sua dor e não apenas se simpatiza com a dor dela, não apenas nota a dor dela, mas sim, ele sente a sua dor. Jesus não apenas se preocupou com todos morrendo na cruz, mas Jesus se preocupou com cada um. E isso é expresso quando ele olha para sua mãe, quando ele olha para Maria. E perceba algo muito interessante, irmãos, que antes que as trevas pudessem cobrir toda a terra, como a narrativa bíblica diz, e Jesus ali na sua dor intensa, nos momentos finais da sua crucificação, da sua vida, não é? Antes dele lamentar pelo abandono do Pai, Jesus toma algumas providências com relação à sua mãe, mostrando o cuidado que ele tinha pessoal e familiar, mostrando assim esse aspecto de compaixão de Jesus para com a sua mãe, com Maria. William Barclay, ele é um comentarista bíblico e ele fala algo bem interessante a respeito disso quando ele diz assim: há algo de infinitamente comovente no fato de Jesus, na agonia da cruz, no momento em que estava em jogo a salvação do mundo, olhar para a tristeza e pensar na solidão da sua mãe, a partir do momento que dela ele seria retirado. O que Jesus faz aqui é demonstrar exatamente esse cuidado pessoal com a sua mãe, com Maria. E ao chamar Maria de mulher e não de mãe, ao entregá-la então aos cuidados do seu amigo, do discípulo amado, né? João. Afinal, João era esse discípulo amado e por isso Maria estaria muito bem cuidada sob os cuidados de João. Mas às vezes fica aquela pergunta: por que chamar Maria de mulher seria essa demonstração de cuidado de Jesus para com ela? Bom, se a gente olhar um pouquinho na história de Maria, você vai perceber que durante toda a sua vida, até aquele ponto, Maria tinha sofrido muito por causa de Jesus. Maria tinha sofrido muito por causa do seu filho. Maria sofreu, irmão, sobre as dúvidas, né? As críticas, as acusações durante a sua gravidez milagrosa. Quem acreditaria que aquilo seria uma gravidez milagrosa? O Espírito Santo, né? Enfim.
Maria sofreu na sua viagem, na hora do parto, até ao ter que dar à luz num local que era nem um pouco apropriado para isso. Maria sofre quando ouve que Herodes queria matar as crianças, obviamente querendo matar o seu filho. Maria sofre ao fugir para o exílio no Egito para poder se proteger e proteger Jesus, não é? Maria sofre quando ela realmente entendeu que o seu filho era rejeitado e que o seu filho era o motivo pelo qual o seu filho era perseguido pelos homens. Maria sofreu sem José ao lado dela para ajudar a liderar, para ajudar a cuidar do lar. E agora Maria sofre também em ter que ver seu filho, Jesus, ali naquela cruz sendo crucificado. Imagina, você que é mãe, vendo tudo aquilo que Maria estava vendo acontecer com o seu filho naquele momento, o escárnio da multidão, os insultos e as humilhações que ele sofreu, a zombaria dos religiosos, né? Aquela violenta e cruel agressão que os soldados estavam infligindo sobre Jesus, enquanto Jesus sangrava e abençoava todas aquelas pessoas ali ao seu redor. Sabe, gente, Maria realmente viveu aquilo que Simeão disse a ela e a José no dia que Maria e José foram levar Jesus ali no templo, né? Lucas capítulo 2, verso 34 e verso 35 nos diz o seguinte: então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. E você sentirá como que uma espada lhe atravessasse a alma. Veja a sensibilidade de Jesus. Chamar Maria de mãe naquele momento teria sim feito com que essa espada afiada e dolorosa penetrasse ainda mais fundo no seu coração e na sua alma. Mas quando Jesus usa a palavra mulher e não mãe, Jesus tem uma outra intenção por trás disso. Quando Jesus usa a palavra mulher e não mãe, Jesus tem a intenção de mostrar o seu aspecto divino. Jesus queria que naquele momento Maria não apenas olhasse para ele como simplesmente o seu filho, porque quanto mais ela olhasse para ele desta maneira, mais ela sofreria em relação àquilo que Jesus estava vivendo. Mas Maria deveria começar a ver Jesus de uma outra maneira naquele momento. Maria deveria olhar para Jesus agora não apenas como seu filho, mas como seu Senhor. Óbvio, isso não a impediria de sofrer, mas o seu sofrimento seria de uma natureza diferente. Isso não impediria de sofrer, mas a sua agonia seria diferente, seria uma agonia gloriosa, seria uma agonia pelo propósito que aquele sofrimento estava acontecendo. E obviamente que Maria não deixaria de sofrer, mas ela se concentraria nesse significado redentor, salvífico, inclusive dela própria. É por isso que Jesus chama ela de mulher e não de mãe, porque Jesus quer mostrar esse aspecto divino, da mesma maneira como Jesus fez com ela ali na boda de Canaã. Quando Jesus vai transformar a água em vinho, Jesus diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Jesus está mostrando para ela naquele momento que ele era um ser divino e que no momento dele ele faria todo aquele milagre que a gente sabe que aconteceu. Então, quando Maria olha para Jesus nesse aspecto, olhando para ele como de fato seu Senhor, todo o sofrimento plenamente emocional, como qualquer mãe no lugar dela sentiria, seria levado a um nível muito maior, um nível mais sublime, digamos que seria levado a uma adoração. Essa é a intenção de Jesus quando Jesus chama Maria de mulher e não de mãe. E o que precisa ficar evidente aqui para nós, irmãos, é que cuidar de sua mãe era importante, sem dúvida alguma, mas esse não era o ponto principal do texto. O ponto principal aqui não é Maria. Apesar de ser importante ficar claro aqui sobre o ensino da responsabilidade que os filhos têm que ter com relação aos seus pais, e Jesus, ao fazer isso, também mostra que ele cumpre o mandamento de honrar pai e mãe. Mas a lição principal aqui não é Maria. A lição principal desse texto é a compaixão de Jesus. É a compaixão de Cristo.
onde ele mostra que a sua dor não é capaz de negar a dor do outro, onde ele mostra que Jesus mostra em Maria o seu cuidado por todos os seus filhos. É isso que o texto quer mostrar para nós. E isso fica mais evidente quando a gente percebe que a compaixão de Jesus ela é provedora imediata na vida de Maria. Quando ele diz: vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Irmãos, a compaixão de Jesus, a compaixão de Deus através de Jesus não provê para a vida dos seus filhos apenas para o futuro, em relação à eternidade, à salvação eterna. Mas a compaixão de Deus através de Jesus Cristo, ela provê também para o nosso presente, para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós precisamos hoje, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, e isso deveria fortalecer o nosso coração. Mais uma vez, Jesus dá provas de que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor que está o tempo todo cuidando dos seus. O Senhor Jesus, Ele é aquele que, na sua compaixão, Ele partilha da nossa paixão, dos nossos sofrimentos, dos sofrimentos daqueles que também sofrem. E isso nos leva então ao segundo e último ponto desta mensagem. A segunda lição desta mensagem é que a compaixão de Jesus Cristo na cruz, ela é modelo para todo cristão seguir. Verso 27 diz: depois disse ao discípulo: eis aí sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para sua casa. É importante a gente notar algo muito interessante, não é? Nesse momento da crucificação. Onde é que estão os discípulos? Cadê os outros discípulos? Nós sabemos que, pela história, que na noite em que Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram, por medo também de serem presos. Pedro acompanhou Jesus um pouco mais, até aquele momento que ele nega Jesus, e quando Jesus olha para ele, no momento da negação, Pedro também foge. E a narrativa bíblica vai mostrar para a gente que após a crucificação, eles estavam ali numa casa, num quarto, enfim, escondidos, de medo de serem presos. Mas aqui, irmãos, no momento da crucificação, um desses discípulos aparece. João, o discípulo amado, aparece aqui. João e os demais discípulos, como muitos ainda hoje, tinham convicções profundas, isso é fato, mas não eram profundas o suficiente, podemos dizer, para sofrer por causa delas. Não eram profundas o suficiente para abrir mão de certas coisas por causa dessas convicções. E foi por isso que abandonaram Jesus, assim como é por isso que muitos deixam o Senhor Jesus hoje também. Mas a graça de Deus, ou pela graça de Deus, João decide voltar. João decidiu voltar para perto de Jesus e estava ali. E sabe o que é fantástico nisso? Para sua surpresa, ele descobriu que Jesus não o repreendeu. Muito pelo contrário. Naquele momento, o Senhor lhe concede um grande privilégio sem igual de cuidar da sua mãe, de cuidar de Maria. Assim como ele também fez com Pedro depois da sua ressurreição, que ele vai ter com Pedro, ele não repreende, mas o Senhor lhe dá uma outra oportunidade. Isso é glorioso de ver em Jesus. E esse incidente na vida de João nos revela verdades consoladoras a respeito do caráter de Deus. Ou seja, Deus não é injusto e por isso Ele não aplica o juízo ao pecador arrependido. Deus sempre se compadece do pecador que se arrepende e retorna à sua presença, ao seu convívio, ao seu pastoreio, ao seu cuidado. Deus sempre nos dá a oportunidade de servi-lo. Ao pecador que retorna arrependido, o Senhor concede essa graça, não apenas de perdoá-lo, mas também a oportunidade de servir ao Senhor na obra que é do Senhor. Há um livro chamado Deus Pródigo, do pastor Tim Keller, e ali Tim Keller faz uma leitura a respeito de Lucas capítulo 15, que fala a respeito da parábola do filho pródigo. E ali ele vai mostrar aquilo que ele chama de graça inconsequente. Ou seja, inconsequente à vista do homem natural. E por que ele diz isso?
ele mostra que o termo pródigo não significa rebelde, né? Como a gente às vezes pensa. Mas pródigo significa alguém que gasta mais do que ganha, alguém que gasta até acabar com tudo que tem, alguém que é esbanjador. Talvez você conheça alguém assim, talvez você seja assim, né? E a palavra mais específica para isso é um perdulário inconsequente, essa palavra que ele usa ali. E nesse sentido, ele diz que esse termo pode descrever tanto o pai quanto o filho mais novo da história. E talvez ele não tinha pensado nisso em algum momento. E por que ele diz isso? Porque o pai, ele diz que numa perspectiva cultural, numa perspectiva no sentido comum, ok? Ele diz que o pai foi negligente nesse momento em dar boas-vindas àquele filho penitente, sem reconhecer ou sem apontar os pecados dele e nem mesmo exigir desse filho mais jovem que voltou para casa depois de gastar tudo algum tipo de reparação. E ele diz que foi essa reação do pai em relação ao filho mais novo que ofendeu o filho mais velho e muito provavelmente essa comunidade local. Óbvio que ele está falando num sentido comum, ok? Mas há um detalhe muito importante que a gente precisa entender nisso tudo. Jesus está tratando nessa história do Pai Celestial e não de qualquer tipo de pai. Essa graça inconsequente, que pode ser inconsequente para as pessoas que não compreendem o que é graça, o que é compaixão, o que é misericórdia, não é inconsequente para Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, quando ele diz assim: Deus em Cristo reconciliava-se com o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Veja, Jesus está mostrando tanto na parábola do filho pródigo quanto na cruz um Deus de abundância. Abundância de graça, abundância de perdão, abundância de misericórdia, abundância de justiça, porque Deus não é inconsequente, porque Deus não deixou o pecado impune, alguém pagou pelo pecado, alguém se retratou em relação ao pecado humano, e a gente sabe que Cristo fez isso, mas um Deus abundante de compaixão, e que Ele nada mais é do que pródigo em relação a nós, seus filhos. É por isso que nós recebemos essa graça inconsequente, que ao invés de nos punir, pune a Cristo no nosso lugar, que ao invés de nos condenar, Ele nos acolhe com perdão, com compaixão e mais, Ele nos chama a servi-lo, Ele nos chama a colocar-nos diante dEle. Essa graça inconsequente de Deus é a loucura da cruz, mas ao mesmo tempo é a nossa maior esperança e a maior experiência da nossa vida. Paulo, de novo, é isso que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. A paixão, a compaixão de Cristo, irmãos, ela nos perdoa. A compaixão de Cristo nos socorre. A compaixão de Cristo, ela nos acolhe. E ela nos dá a graça de servi-lo como expressão da sua vida em nós, do seu caráter sendo formado em mim e em você, e do seu exemplo deixado a mim e a você. Essa é a compaixão do Senhor. Essa compaixão do Senhor que serve de modelo para todo cristão, para que todo cristão possa viver assim e possa segui-lo dessa maneira. Mais uma vez, Henry Nouwen nos ajuda a compreender isso, quando ele diz assim: a compaixão pode dizer: reconheço na expressão do oprimido as minhas mãos que falam de impotência e desamparo. Sua carne é minha carne, meu sangue, seu sangue é meu sangue, sua dor é minha dor e seu sorriso é meu sorriso. Sabe o que é fantástico nisso? Por isso que isso tudo não é tão simples como a gente pensa. Sabe por quê? É fantástico e não é tão simples, é paradoxal ao mesmo tempo, é porque isso vai contra a nossa natureza decaída, irmãos. E é por isso que ser compassivo
para ser compassivo, nós só podemos sê-lo em Cristo. Para que a gente viva assim, nós precisamos estar em Cristo. É por isso que a palavra de Deus nos diz que aquele que ama apenas de palavra, o amor de Deus não está nele. Por quê? Porque o amor é prático. O amor não é apenas expressão. O amor não é apenas verbalização. Mas o amor é de fato e de verdade. Não é? A compaixão, como a gente já viu, é participar do sofrimento do outro sem recuar. É participar do sofrimento do outro sem desviar os olhos. É a gente entrar nos momentos mais sombrios do outro e permanecer ali. Isso é identificação. É isso que Jesus fez na cruz por nós. Há um ensaísta francês chamado Joseph Joubert. Ele diz assim: a bondade consiste em estimar e amar os outros para além do que elas merecem. Vou repetir. A bondade consiste em estimar e amar os outros para além do que elas merecem. Não foi isso que Jesus fez por nós? Jesus nos amou além do que merecemos. Portanto, irmãos, nós não amamos porque as pessoas merecem. Nós não cuidamos porque as pessoas merecem, mas exatamente porque nós somos imerecidamente amados pelo amor eterno. E a compaixão, ela é fruto que nasceu em nós desse amor de Deus em Cristo por nós. E é expressa através de nós, servindo ao Senhor, cuidando daquele que precisa. Caminhando para o final, segundo Jesus, ali na parábola do bom samaritano, você se lembra dessa parábola? Eu não vou entrar em detalhes agora para não prolongar muito, mas você pode ver, está ali em Lucas capítulo 10, do verso 25 em diante. Segundo Jesus, nessa parábola, o resumo de tudo é que o meu próximo é aquele que precisa de mim, o que é ou está vulnerável. Esse é o resumo da parábola do bom samaritano. Aquele que é ou que está vulnerável. O meu próximo é esse, quem precisa de mim. Sem distinção de qualquer natureza, seja de religião, seja de cor, seja de raça, seja de sexo, seja de opção sexual, seja de opção política, enfim, não interessa. O meu próximo é aquele que precisa de mim. É isso que Jesus está ensinando ali. Por isso a compaixão de Jesus Cristo é modelo para nós cristãos seguirmos. Por isso a compaixão de Jesus Cristo é exemplo para nós que somos cristãos imitarmos. Por isso a compaixão de Jesus Cristo é a expressão do caráter de Deus e de Cristo, que também deve ser desenvolvido na minha vida e na sua vida. E por fim, a compaixão de Cristo é essa gloriosa oportunidade que Deus nos dá de servir a Ele, servindo ao nosso próximo, de servir a Ele cuidando daqueles que de fato carecem de uma ajuda, que estão em estado de vulnerabilidade. Portanto, irmãos, concluindo então essa mensagem, algumas lições que são preciosas para a vida da gente e que você precisa pensar sobre isso. Na compaixão da cruz, Cristo partilha da paixão, do sofrimento e da dor daquele que sofre. Na compaixão da cruz, Cristo nos ensina que nossas dores não são impeditivos para nos envolvermos com quem sofre. Na compaixão da cruz, Cristo é um modelo de compaixão para todos os cristãos seguirem. E na compaixão da cruz, Cristo nos chama para servi-lo, expressando o seu amor através de nós na vida daqueles que sofrem. Nós começamos este culto falando a respeito de expectativa, que nós aguardamos com expectativa as intervenções de Deus na nossa história, mas principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. E talvez, meu irmão, talvez não, sem sombra de dúvida, eu posso dizer isso. Deus, Ele talvez esteja respondendo às nossas orações, nós não estamos percebendo isso. Através da compaixão que Ele tem por nós, mas também através da compaixão que Ele quer que a gente siga, onde eu e você podemos ser compassivos com aqueles que sofrem, onde eu e você podemos ser compassivos ao ponto de não apenas pensar na nossa própria vida, no nosso próprio prazer, no nosso próprio ego, mas fazer aquilo que nos cabe fazer, não porque talvez você ache que você vai ficar doente ou não vai ficar doente, mas você se cuida
por causa do outro que pode ficar doente. Mesmo que você ache que isso possa ser uma bobeira, que isso nunca vai chegar até você, mas como um cristão, você não vive apenas por você. Você vive para a glória de Deus. Você vive pelo cuidado do outro. Então faça isso, porque pode ser que Deus esteja te usando como resposta às expectativas de outras pessoas. E que nós possamos, em nome de Jesus, crer que o Senhor está no controle de tudo, crer que o Senhor é compassivo, não apenas na cruz para nos garantir a salvação eterna, o futuro eterno, mas também é compassivo para nos ensinar que Ele é providente no nosso presente, nas nossas necessidades. Que Deus nos abençoe e que Deus dê a nós um coração compassivo, como foi o de Jesus. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado por esta hora e muito obrigado por esta palavra. Que o Teu Espírito Santo a aplique em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos faça, Senhor Deus, a ter uma vida cheia do Senhor, cheia do Teu Espírito. Faça-nos ter, ó Deus, compreensões claras da Tua palavra e da Tua vontade. Faça com que a vida de Cristo, o caráter de Cristo seja formado em nós para que nós possamos viver o modelo de vida, o tipo de vida que Cristo espera que nós vivamos. Que nós possamos esperar no Senhor em nome de Jesus, porque a Tua compaixão se fará presente em todo o tempo, mas que possamos entender que nós também somos instrumentos de Deus, através da compaixão que o Senhor colocou no nosso coração, para que a gente possa participar da paixão do outro. Ajuda-nos a entender isso e faz de nós instrumentos nas Tuas mãos. Assim nós oramos, Deus, clamando a Tua graça, a Tua compaixão sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, principalmente diante dessa situação que nós estamos vivendo, de colapso da saúde, de enfermidade terrível e de morte sem precedente. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Assim nós oramos, entregando as nossas vidas no Teu altar e o fazemos nos méritos de Jesus na cruz. Amém, Senhor. Deus te abençoe e te dê uma boa semana.